2. Vida vegetal. Certamente que a vida é aquilo que de mais precioso existe no universo, pois o reino vegetal é o primeiro reino vivo, onde, de uma forma mais maravilhosa, se nota a mão divina do onipotente Criador. Sim, por que afirmar que as condições ideais se conjugaram para que a vida fosse possível, constitui uma ousadia irrefletida. As plantas autotróficas, verdes com clorofila, têm capacidade para transformar as substâncias minerais, seiva bruta, em substâncias vivas, através de um processo denominado fotossíntese com a intervenção da luz solar. E assim se realiza o ciclo maravilhoso do oxigênio, onde as plantas, ao fixarem o carbono do composto dióxido de carbono, libertam oxigênio para nós respirarmos. Não é isto maravilhoso? As plantas com uma função antagônica aos nossos pulmões? Bastava esta função para que se justificasse a existência dos vegetais. O reino vegetal é muito vasto. Ele estende-se desde os líquenes e fungos até os ciprestes e altos cedros, e desde as minúsculas bactérias até as oliveiras milenares do jardim do Getsemane. A propósito, gostaria de referir que o português Frei José Montalverne, radicado em Jerusalém, utilizou o método do carbono 14 para provar que algumas oliveiras eram ainda do tempo de Jesus. Algumas bactérias, que se reproduzem na ordem de 1 milhão por dia, desempenham funções benéficas na agricultura, como as azotobactérias, que fixam o azoto da atmosfera e o transmitem à terra como uma espécie de adubo. Outras fazem o contrário das plantas autotróficas, isto é, decompõem os produtos orgânicos de desagregação dos seres vivos, transformando-os novamente em elementos minerais próprios para os solos cultiváveis. Calcula-se que num campo apto para o cultivo, o número de bactérias atinge 100 milhões por grama de solo. Verificamos com satisfação o encadeamento e interdependência dos 3 reinos da natureza, o que comprova realmente a ordem cronológica dos. Quem criou a flor com tanta perfeição, se não Deus? Acontecimentos iniciais que a Bíblia menciona. De outro modo, o que aconteceria se o homem fosse lançado na terra sem existir o reino vegetal? Por exemplo, o Senhor Jesus usou alguns vegetais para fazer comparações, como por exemplo a semente de um grão de mostarda que, sendo pequena, dava origem a uma planta grande. E isso significando que a nossa fé, se for pelo menos desse tamanho, pode realizar coisas enormes no nome de Jesus, claro. Pois, de fato, a semente, apesar das suas dimensões reduzidas, contém todas as potencialidades e características do vegetal conforme a sua espécie, como se lê na Bíblia logo no início. A semente é a vida no estado latente, e é realmente notória a desenvoltura de algumas árvores relativamente à pequena semente que lhe deu origem. As sequoias semperoirens, entre as quais se situa a maior árvore do mundo com 110 metros de altura, na Califórnia, tem sementes muito pequenas que pesam 5 miligramas. E a força de uma semente ao germinar é de tal ordem que pode muito bem rebentar uma placa de cimento, como já aconteceu com um túmulo inglês de uma senhora, incrédula, que pretendia que o seu túmulo durasse para sempre. No meio desse túmulo, nasceu uma frondosa árvore. Quem deu força desta natureza às sementes? Certamente que só um Criador onipotente. Para além das maravilhas vegetais que se vêem à vista desarmada, existem outras de tamanho microscópico, como a Cyclocolytus leptoporus, as quais são tão pequenas que necessitamos de 500 para perfazer o tamanho da cabeça de um alfinete. A lentilha de água brasileira, com 2 milímetros de altura, que inclui uma linda flor de 1 milímetro, contrasta com a Rafflesia amor da Malásia e do Bornéu, cuja flor tem o diâmetro de 1 metro. Para além do aspecto belo e maravilhoso das flores, elas dão-nos também o seu perfume, excetuando algumas poucas mal cheirosas como o aro ou o jarro tropical, cujo cheiro repulsivo é usado para atrair as moscas que transportam o pólen. A maioria das flores exala um perfume esplêndido, o qual não poderá ser apreciado na sua globalidade pelos viciados no fumo, álcool ou estupefacientes. Quem criou este mundo maravilhoso com mais de 265 mil espécies de vegetais para o nosso bem-estar?
Para além do mundo exótico das orquídeas e das 100 espécies de tulipas, existem 300 espécies de lindas flores de manilária. O grupo taxonômico denominado Ficus, que enquadra a conhecida figueira, possui mais de 800 espécies. A Jacobinia tem 300 variedades e as Generiaceas têm mais de 2.400 espécies de trepadeiras passiflorae. Milhares de cactos de feitios e cores curiosas, alguns dos quais com lindas flores. As árvores, por sua vez, são sentinelas do passado, para além das milenares oliveiras de Jerusalém, que nos lembram o tempo em que Jesus pregava no Monte das Oliveiras. Existem árvores mais idosas, como por exemplo o pinheiro de copa rasa, Pinus aristata, na Califórnia, ao qual foi dado o nome bíblico de Matusalém. É o mais antigo ser vivo do mundo, com a idade de 4.600 anos, calculando-se que estas espécies poderão chegar aos 5.500. Em face da textura, estes pinheiros são considerados os autênticos computadores orgânicos que registram automaticamente as alterações das condições de vida neste planeta. A natureza vegetal constitui um mundo maravilhoso com tanta beleza e particularidade que só um ser supremo pode recriar. Por exemplo, a fotossíntese, a citada e que é a passagem de matéria inorgânica a orgânica ou viva, inclui cerca de 70 reações químicas. Reparemos também em alguns pormenores na constituição de certos frutos. O cacho de bananas, que possui na última fila um número par de bananas e cada fila possui uma banana a menos do que a fila anterior. E a laranja, que tem um número par de gomos. Por sua vez, a espiga de milho tem um número par de fileiras de grãos e todas as fileiras têm um número par de grãos. Não é isto maravilhoso? Não se vê em tudo isto a mão do oiador? Perguntava Jó. Quem não entende por todas estas coisas, que a mão do Senhor fez isto se? Jó 12.9. Até mesmo as plantas carnívoras, predadoras do mundo vegetal, como a Dionaea muscipula e a utriculária, que utilizam processos diferentes para apanharem os insetos, podem ser consideradas benéficas para o homem. De todas as flores que conheço, aprecio mais o lírio. Acho uma flor maravilhosa. E Jesus mesmo se referiu: olhai os lírios do campo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Mateus 6:28-29. Há flores em África que duram apenas um dia, como tive ocasião de verificar. Mas Deus preocupou-se com a sua beleza. Para terminar, mais um versículo bíblico que faz uma bela comparação dos vegetais com o homem. Toda a carne é erva e a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Is 40.6:8. Diz o grande Deus, que acrescenta: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Salmos 92:12.